Nossas memórias sempre reservam um espaço especial para as lembranças que nós guardamos da escola. Todos nós temos boas e más lembranças do nosso processo de escolarização. Com o jornalista Antônio Valadão não é diferente. Ele também guarda do seu período de escolarização boas lembranças das escolas nas quais estudou, na cidade do Rio de Janeiro, da sua transferência para Aracaju, onde foi aluno do Colégio Pio X. Neste vídeo, Valadão nos fala dessas lembranças, do seu processo de escolarização. Vamos acompanhar o depoimento do jornalista Antônio Valadão. Militar, para ser um outro general Valadão, que eu seguisse a carreira militar. Mas aí a garapa azedou, porque eu vim para Aracaju e aí entro com 17 anos no Diário de Aracaju. Quando eu me alistei, entendeu? Eu seria mais útil como repórter na Assembleia do que como militar. E aí um militar amigo nosso, eu estava já de farda embaixo do braço, cabelo cortado, quando chegou o sargento Gladstone, era o sargento músico da banda, José Antônio Valadão Costa, um passo à frente, aí eu dei. Nisso o capitão Gessé, que era o capitão médico, virou e disse: recruta, volte para o seu lugar. Aí o Gladstone virou, foi lá, aí o capitão Gessé, capitão Gessé virou e disse: José Antônio Valadão Costa não é mais recruta. O general de Genal pediu a sua liberação. E foi assim que eu não servi o exército. Mas eu estava lá para servir. A minha primeira escola, lembro sim. Eu estudava o Jardim da Infância no Colégio Metodista de Pilares. Era um colégio fabuloso, entendeu? Com uma igreja no estilo metodista dos americanos. A base artística, cultural eu trago de lá. Foi lá que eu fui pela primeira vez Papai Noel, vestido de papel crepom numa peça de teatro. Aí de lá eu estudei na escola pública, Escola Alagoas, no Largo dos Pilares. Da escola Alagoas, eu vim para o Colégio Santa Teresa, ali em Olaria. Era um colégio na Avenida Leopoldina, um colégio grande. Eu cheguei a passar no exame seletivo para o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que era um vestibular, entendeu? Mas meu pai não permitia, a gente tinha motorista. O Colégio Pedro II ou ficava no centro do Rio de Janeiro, ou tinha outro, parece que em Madureira, e aí terminou que não. Daí foi quando nós nos mudamos para a Ilha, e eu estudei num colégio chamado Capitão Lemos Cunha, um colégio da Senec, ali na Avenida do Galeão, entendeu? Era um colégio que era dirigido por oficiais da aeronáutica, um colégio da Senec, parece que hoje é uma faculdade. Era um colégio fabuloso. Lá eu fiz até, eu acho que o segundo ano ginasial. Aí vim para Sergipe, aqui eu fui para o Colégio Pio X. Terminei o segundo grau, ou terminei o primeiro grau. Do Colégio Pio X eu passei na seletiva para a Escola Técnica Federal, que não concluí. Vim concluir num colégio que tinha ali na Rua de Simão Dias, na base do supletivo, porque eu saí da escola técnica, fiz até o quarto período de contabilidade, mas aí era a época que já estava o jornal dentro. Já não tinha mais espaço, eu não tinha hora,
e eu concluí o segundo grau através de passando em prova num colégio supletivo que tinha ali. Na realidade, eu ia fazer as provas. As aulas não eram obrigatórias, que era daquele toscano, ali do lado da Conlá, aonde era a casa de Camilo Calazans, ali na rua de Simão Dias, se não me engano. É isso. E faculdade eu não tive. Não deu para fazer. Fiz a metade do ginasial no Largo dos Pilares, foi. Escola 321 Alagoas. Ficava bem no Largo dos Pilares mesmo. Cara, eu não era de repetir ano, não lembro, mas eu não repetia. Saí já do primário para o ginasial. Eu fiz o último ano do primeiro grau no Santa Teresa, o último ano. Aí fiz 2 anos de ginásio no Santa Teresa. Fiz 1 ano e meio, porque a gente mudou no caminho. Aí, quando eu fui para o Capitão Lemos Cunha, já era o sistema de crédito. Era semestral, não era por ano. Na ilha... O que me atrasou também quando eu vim para aqui, porque eu estava entre o primeiro e o segundo. Aí eu voltei para o Pio X, não estava completo. Tia Zumira. Tia Zumira foi na Escola Alagoas, no Jardim da Infância. No Jardim da Infância, eu me lembro não da minha professora. Eu me lembro da missionária Aglaci. Era uma senhora alta, americana, dos olhos azuis e o cabelo grisalho. Era uma missionária. Era parecendo aquelas igrejas de catedral. Entendeu? Era uma coisa apoteótica. A escola era maravilhosa. O que eu não gostava, porque quando eu entrei, eu tinha que usar uma roupinha parecendo saia. O primeiro ano lá, eu trabalhava com uma saia de jardineira, vermelha e branca. Já no outro ano, eu deixei de usar saia, e aí era um shortinho, uma blusinha. Porque no maternal lá era um estilo, uma jardineirazinha com saia. E eu era picado com isso. Olha, eu já te falei, a missionária Aglaci, a tia Zumira. Eu tive uma professora de... Quando você sai de um curso para o outro, preparação... Quando você saía para fazer o ginásio, admissão, era professora Zumira. Eu nunca esqueço porque ela quebrou uma régua na minha cabeça. A gente era obrigado os castigos era fazer os 25 tempos simples e compostos de um verbo, às vezes 3, 4 vezes. Fazer a tabuada era qualquer coisa de 50 vezes cada uma. Entendeu? Então a gente aprendeu de ficar com o dedo com calo. Tá? Já no colégio Capitão Lemos Cunha, eu me lembro do comandante aviador Calil. Era um piloto que estava dirigindo, e o colégio, embora fosse da SENEC, a maioria dos professores trabalhavam fardados da aeronáutica. Entendeu? Então, esse professor que nós tínhamos, ele usava aquele macacão de aviador. Entendeu? Eu tive um professor, bem que eu nunca esqueci, de técnicas agrícolas, professor Tadashi Mura, porque o Colégio Capitão Lemos Cunha, na época, era um colégio de referência, onde já tinha técnicas comerciais, técnicas agrícolas, técnicas químicas, e a gente ia para o laboratório, com anestesia de éter, ou fazer plantações. Eu tive esse convívio cedo. Eu tive esse conteúdo. Entendeu? Já em Sergipe,
Eu tive vários professores, mas inegavelmente o professor José Sebastião Santos será eterno na minha cabeça. Mestre! Eu aprontei no Pio Décimo que você não imagina. Gostava, principalmente na escola Lagoas, entendeu? Naquela época eu devia ter o que, uns 7 anos. Eu não via a hora de ir, porque eu levava a merenda. A merenda que a gente levava era pão com goiabada e queijo prato. Mas eu merendava 2 vezes, eu era obeso. Tinha a merenda escolar, que era arroz com peixe, que eu era apaixonado. Eu comia a merenda da escola e comia a minha. Olha, a educação religiosa. Luiz Antônio Barreto, antes de morrer, uma vez brincando comigo, disse que eu era a própria teologia. Porque eu fui muito católico. E minha avó tinha nichos. Eu conheço primórdios de simpatias católicas. Esta semana eu fiz uma brincadeira sobre o rosário apressado. E aí as pessoas, o que é um rosário apressado? Um rosário são 3 terços, que são lidos correndo, você andando, mas só tem validade para simpatia se o rosário vier de um cruzeiro de cemitério. Porque por hábito pegava o terço e deixava no cemitério. Então todo mundo que queria fazer uma simpatia ia atrás do coveiro. O coveiro comprava os terços ali na catedral e dizia que foi de cemitério e não era nada disso. Então eu fui muito de procissões, entendeu? Eu ia para a catedral, eu comungava. O meu entendimento, minha avó achava que o catecismo era algo à parte. Não tinha um legado perante a Igreja Católica Apostólica Romana tradicional. O catecismo, você sabe que é uma coisa nova e que tira alguns preceitos da Bíblia. Quando você, por exemplo, a guarda do sábado no catecismo não aparece. Foi adulterado os 10 mandamentos. Então a gente nunca olhou o catecismo como vamos dizer, um compêndio. Mas minha avó tinha um missal, uma Bíblia voltado. Então você veja bem, lá em casa nós tínhamos um missal e minha avó tinha um oratório em cada cômodo da casa. Entendeu? Então a gente tinha essa noção. Eu passei anos, aí depois, por influência de Angélica, minha prima, era umbandista. E nós tínhamos uma influência dentro dessa espiritualidade, não por minha avó, que minha avó não concordava, por minha mãe. Tia Maninha, que era irmã de minha avó, era a espírita que guiava Leandro Maciel, do bairro Industrial. Então ela tinha Angélica adentra na Umbanda, eu comecei a ser simpatizante. Eu nunca fui umbandista, nem do candomblé. Mas eu estudei. Principalmente com o meu ingresso na televisão, eu fui estudar o folclore. E aí eu fui ver o que era o afro, o trabalho espiritual do afrodescendente. Dessa partida eu passei um período como kardecista. Aí eu fui intenso. Eu fui estudar, fui para a Federação Espírita, até o momento em que, aos 50 anos, eu começo a estudar a Bíblia. E aí eu tive um momento de quase 10 anos como protestante. Hoje eu sou cristão. Eu tive uma entrada pelo mundo pentecostal, que são essas igrejas próprias de bairro. Mas eu tenho um conhecimento bacana de batistas, de assembleanos, de luteranos. É tudo uma questão de usos e costumes. Certo. Que varia até na alimentação. Rapaz, eu fiz a minha primeira comunhão de uma maneira muito estranha. Tá certo? Eu fiz minha primeira comunhão já fardado com a roupa da banda do Colégio Pio Décimo. Entendeu? Então você veja bem,
Tava houve a Páscoa do colégio, a banda tocou e eu não tinha feito a primeira comunhão. A minha confissão foi comunitária, entendeu? E aí eu concebi a hóstia, que até então eu respeitava como o símbolo da Eucaristia Sagrada. Então eu não me sentia preparado para fazer a primeira comunhão, porque eu não queria, não estudava o catecismo. Naquela época, para você fazer a primeira comunhão, você tinha aulas dentro da catedral. Eu ainda peguei Padre Pedro dando aula, entendeu? Então você veja bem, como eu não ia por uma insubordinação, entendeu? Então eu não fiz aquela comunhão, primeira comunhão tradicional, de velhinha branca, tudo não. Questão da formação política, eu vivi politicamente. Como eu entrei no diário, então você veja bem, a gente tinha que fazer tudo. Então, antes de ter uma concepção de política, eu até tinha uma certa restrição, porque a cunhada de minha mãe era filha do cara ali da padaria da Rua de Laranjeiras. Agora deu um branco. Era tradicional comunista na época. E o PSD, no Palácio de um membro do PSD, foi que mandou incendiar a casa de meu tio. Então a gente tinha, assim, essa coisa de política, era muito distante. Com a minha entrada no jornal, aí eu vim para a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores. Então não tinha uma instrução política. A gente seguia. Eu me guiei muito. Nicola Mandarino, José Carlos Teixeira, entendeu? Ali dentro do MDB, no edifício Cultarte, como eu te falei, eu comecei a agregar pelas artes. E estava ali no diário. Então, só que vamos dizer, com a minha evolução, eu comecei a achar que a esquerda não era. Então eu preferia acreditar na palavra do general de Genal. Entendeu? Então você veja bem, eu convivi com Valadares como deputado estadual, eu vi Heráclito presidente da Assembleia, o UDN e o PSD eu conheço en passant. Eu já vivi mais a história da Arena e do MDB. Daí eu começo a ter a referência das pessoas. No MDB, Nelson Araújo, Leopoldo Souza, eu fui vendo em loco o procedimento de cada político desse que representava cada vertente. E te confesso que, sem medo de errar, eu acho que os homens de direita faziam coisas mais éticas do que o que alguns da esquerda. Entendeu? Eu assisti alguma... Por exemplo, o deputado Via Teixeira, eu vi a posse dele. Eu sei como aconteciam as coisas. Eu estava muito enraizado na ala jovem do MDB. Eu convivia com Elias Espinheira, eu convivia. Só que você veja bem, na ala jovem do MDB, era um procedimento ético. Era. Entendeu? Eu, por exemplo, da esquerda, eu acreditava muito em Careca, eu acreditava no pai de burguesia, em Lídio da Cocada. Eram homens muito sinceros. Mas os políticos militantes do MDB, vamos dizer assim, faziam política. Então você via Jonas Amaral, Jackson Barreto, eram pessoas que não tinham muita diferença do que Valadares fazia.
Era um jogo. Eu acho que eu começo a ver a diferença na postura política quando o centro esquerda começa a acontecer e sai justamente da Gazeta. Quando o seu Orlando investe em João Alves Filho. Aí você começa a ver, as pessoas podem dizer, mas João ultimamente representava a direita. João sempre teve um pensamento socialista. Sempre. Agora, o socialismo equilibrado, de centro, com uma postura progressista. É muito difícil você avaliar alguns procedimentos. Arnaldo Garcês, por exemplo, Mané Conde Sobral, eram políticos. Políticos como os políticos que estão hoje. Diz uma coisa aqui agora, se não der certo, vão para outra. Agora, aquela coisa da ideologia que eu vi em Careca, era uma esquerda que me orgulhava. Aí eu optei em ser um tendencioso da direita. E me calei. Então eu nunca tive boquinha, eu nunca fui convidado para exercer cargos públicos, porque eu me esquivava. Por exemplo, eu não acho que possa ter acordo político onde tem dinheiro. A compra de voto, para mim, é uma coisa abominável. Eu acho que você tem que ter ética. Política tem que ser feita com inteligência, tem. Mas tem que ter ética. E quando você se agrega a um projeto de um grupo, você às vezes é obrigado a passar por cima dessa ética. Então eu me esquivei a vida inteira, entendeu? Eu nunca participei de nada escuso, entendeu? Eu nunca tive boquinha. Durante esse período de jornalismo, eu nunca fui privilegiado em participar de um grupo, que você pega até grupos com pessoas de direita e de esquerda, mas tem um corporativismo da comunicação, aonde um cala a boca pelo que o outro fez errado. Eu recebi alguns convites para ser secretário de cultura de prefeituras,